Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a nossa gratidão a Deus por esta noite, por estar cooperando com os irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Bom estar com os irmãos depois de muitos anos. Os irmãos podem ficar sentado mesmo, tá? Pode ficar sentado. Pode ficar como no dia de Pentecoste. Depois de... tem uns 8 anos, né, Zang? 8 anos, né? Faz tempo. Me abandonou. As contas do Zang faz 5 anos. Na minha faz 8. Voltar aqui cooperar com os irmãos. Pastor Walter, Deus abençoe a sua vida, tua casa, teu ministério. Que o Senhor prospere a cada dia mais. Irmão Zang está aqui, um amigo de longas datas. Esse dia eu mandei mensagem para ele relembrando os nossos encontros. Preguei uma vez debaixo de uma tenda, meu Deus do céu, uma tenda, era em Assis, né? Assis Chateaubriand, e tantos outros encontros. Deus tem nos unido, e a amizade dele é um presente de Deus para as nossas vidas. Então estou muito feliz em estar aqui. Pastor José Hamilton, amigo de longas datas, daqui a pouco vai estar ministrando. Eu disse para ele que eu vou falar pouco, uns 15, 20 minutos no máximo, para dar tempo para ele falar. E os pastores, pastor Aldair Veloso ministrou, pastor Brasil, ali do Paraguai. Deus abençoe a vida do senhor, trabalho ali no Paraguai. Eu tive uma vez ministrando no Paraguai, povo abençoado. Irmão Sandro e banda sempre nos acompanhando, né? Mesmo sem a gente marcar, a gente se encontra. Minha esposa, a irmã Sara, que está ali. Meus irmãos, vamos ler então Atos capítulo de número 8. O Moisés está ali também. Deus abençoe sua vida. Atos capítulo de número 8, o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: também Saulo consentia na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Amém? Meus queridos irmãos, esse congresso, primeiro congresso de missões, durante essa semana o Senhor aqueceu essa palavra no meu coração. O capítulo de número 8 vai falar sobre, na minha opinião, talvez seja um dos eventos mais importantes no sentido de despertamento, reavivamento de uma igreja. É o capítulo de número 8, porque vai falar do evangelho sendo pregado em Samaria. O capítulo de número 8, ele tem uma conotação com o capítulo de número 1. Capítulo de número 1, verso 8. Ele tem uma conotação com o capítulo 8, verso de número 1. Por que eu digo que o capítulo 8, verso 1 tem uma conotação com o capítulo 1, verso 8 de Atos dos Apóstolos? Se os irmãos perceberem,
o capítulo de número 1 de Atos e o verso de número 8, o Senhor Jesus vai dizer para os discípulos, para os apóstolos, que eles receberiam poder. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o meu Espírito. E o Senhor Jesus disse para eles: vocês serão minha testemunha em Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Os discípulos receberam essa promessa, essa palavra profética da parte do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para eles não se ausentarem de Jerusalém, para que eles ficassem no cenáculo. Capítulo de número 2, eles estão no cenáculo, e a Bíblia diz que ali, de repente, o Espírito Santo entrou dentro do cenáculo. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que eles falassem. É interessante que esses discípulos, esses homens que estão num grupo de aproximadamente 120 pessoas dentro do cenáculo, eles não começaram com 120, eles começaram com 500 pessoas. A Bíblia diz que um grupo de aproximadamente 500 pessoas viram Jesus descer assunto no céu. Eles estão num período de 10 dias orando, buscando, clamando, desejando o mover, o descer, o cumprir da promessa de Jesus. Mas nesse período alguns desanimam, alguns talvez desacreditam na palavra de Jesus. O tempo vai passando e a fé, a crença vai diminuindo e alguns vão indo embora. 120 estão ali, e 120 recebem a promessa, o batismo, o dunamis, o poder, e eles saem evangelizando, pregando. Tanto é que a Bíblia diz que na primeira pregação do apóstolo Pedro, aproximadamente 3.000 pessoas recebem, creem, estão convictas, estão desejosas, receptíveis à promessa, à graça do Evangelho. A Bíblia diz que em uma outra pregação quase 5.000 pessoas recebem, creem, estão convictos. O apóstolo das missões, que vão pregando, vão falando, vão sendo conduzidos e dirigidos pelo Espírito Santo, vão ganhando centenas, dezenas e milhares de pessoas com a palavra profética do Espírito Santo. É interessante que esses homens que estão pregando, eles não têm um aparato que nós temos, eles não têm um microfone, eles não têm a rede social, eles não têm a internet, eles não têm as mídias, eles não têm políticos, eles não têm ninguém para auxiliá-los. Eles têm apenas a promessa, a unção e o poder do Espírito Santo que vai conduzindo eles. Tanto é que a história diz que em 50 anos de evangelização, aproximadamente todo o mundo antigo tinha conhecido e ouvido falar do Senhor Jesus e da graça do Evangelho, porque quando o Espírito Santo está na frente, não tem César, não tem Herodes, não tem Nabucodonosor, não tem império, não tem ninguém. Quando o Espírito Santo está na frente, se cumpre Isaías 45: eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro, os cadeados de bronze, eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, do nascer do céu ao pôr do sol, Ele é o Senhor. O que faz a diferença desta igreja missionária é a capacidade e o mover do Espírito Santo, que vai na frente, quebrando todos os empecilhos, convencendo grandes e pequenos, convencendo os que estão na cidade, os que estão no campo. Eles não têm riquezas, eles não têm honra humana, eles não têm influência humana, mas eles podem estar subindo no templo para orar, e se tiver um enfermo pedindo esmola, eles dizem: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, no nome de Jesus. Levanta e anda. E quem está enfermo
mesmo levanta, e não levanta titubeando, caindo, levanta saltando, glorificando, exaltando e dizendo: só o Senhor é Deus, porque esta igreja, ela tem a unção do Espírito Santo. O que faz ela crescer é o Espírito Santo que está na frente dela, para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Essa igreja cresce assustadoramente. Tanto é que no livro do Atos dos Apóstolos, alguém vai gritar um dia dizendo assim: estes homens que têm avassalado, perturbado o mundo, chegaram até aqui. Só que no capítulo de número 8, essa igreja, ela cresceu. Os irmãos vendem as suas propriedades e vêm aos pés dos apóstolos, colocam o dinheiro, a riqueza. Essa igreja cresce, se torna rica, poderosa, e ela esquece que a missão não é ficar parado, a missão é seguir. A missão não é juntar tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem come e corrompe. Ela cresceu e ela achou conveniente ficar em Jerusalém. Mas a palavra inicial de Jesus era começar em Jerusalém, não ficar em Jerusalém. O início seria em Jerusalém, mas o final era os confins da terra. Mas estar em Jerusalém é muito bom. Nós temos os discípulos, nós temos os apóstolos, é aqui onde tudo começou, é aqui onde os irmãos vêm, é a cidade do grande rei, ela tem nome, ela tem conhecimento, ela tem influência. Então, se a promessa de Atos 1:8 para em Atos 8:1, Deus precisa interferir na história mais uma vez. Então, se a igreja não vai, Deus precisa mover a sua mão. E sabe como Deus move a gente? Deus não move a gente colocando em uma rede. Deus não move a gente levando para um retiro. Deus não move a gente nos dando uma Coca-Cola e um churrasco e uma pizza. Deus não move a gente nos fazendo carinho na nossa cabeça. Deus move a gente soprando alguns ventos. Deus move a gente nos colocando em fornalhas. Deus move a gente nos permitindo cair em covas. Deus move a gente nos permitindo ser vendidos. Deus move a gente nos permitindo entrar no vale de ossos seco. Mas Ele não permite a gente entrar no vale para a gente morrer. Ele permite a gente entrar no vale para dar vida aos ossos secos. Já que essa igreja não quis ir, Atos 8:1 vai dizer que uma grande perseguição veio contra a igreja. Ei, às vezes as coisas estão dando errado para a gente, e a gente fica se perguntando: mas por que é que isso começou a dar errado? Por que é que veio provações, angústia? E a pergunta esta noite, para mim e para você, é essa: como a gente está vivendo? A gente está vivendo os Atos 1:8, ou a gente está vivendo Atos 8:1, sossegado, tranquilo, porque agora está tudo bem? Agora eu estou bem financeiramente, agora eu estou próspero, minha família está boa, tenho saúde, tenho um carro, tenho uma casa, está tudo tranquilo. Mas de repente Deus permite que as provações, as perseguições venham, não para nos matar, mas para a gente se levantar e dizer: espera aí, tem alguma coisa errada, eu preciso olhar um pouco mais para Atos 1:8 e dizer que eu comecei em Jerusalém, mas eu não posso ficar aqui. Há alguém que necessita de uma palavra, alguém que necessita de um hino, alguém que necessita de um louvor, e o Senhor está olhando para nós, igreja do século 21, e dizendo: é conosco, é o nosso tempo, é a nossa época, é a nossa estação.
perseguição veio, e é interessante que a Bíblia diz assim: também Saulo consentia na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Olha que coisa interessante. A igreja, ela está em Jerusalém, mas ela não é de Jerusalém. Ela só está em Jerusalém. Da ideia de temporalidade, momento. A igreja está aqui, mas ela não é daqui, ela é lá de cima. Irmãos, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós somos lá de cima. Nós estamos apenas passando por essa terra. É por isso que as perseguições, é por isso que o mundo nos odeia, é por isso que o mundo não nos quer, é por isso que o mundo persegue a gente, é porque nós não somos daqui. A gente não pode se enquadrar a este mundo, a gente não pode se associar a este mundo. Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai estar dizendo que verdade é verdade, santidade é santidade, evangelho é evangelho, e nós não nos conformamos com este mundo, mas a gente vai transformar pelo poder da renovação que vem na nossa mente, atinge o nosso coração e sai pela nossa boca para atingir centenas, dezenas e milhares de pessoas por onde a gente passa. É triste ver que em muitos lugares a igreja tem se associado ao mundo. Hoje à tarde eu conversava com um amigo que mora em Santa Catarina, falando das loucuras que está acontecendo em algumas igrejas, de algumas pessoas que dizem ser pregadores e que usam o evangelho para bem próprio, para arrancar dinheiro das pessoas, para promover o seu nome. O propósito da igreja, do evangelho, nunca foi enriquecer ninguém, nunca foi dar nome e fama para ninguém. Isso é consequência de alguns que Deus resolve levantar, mas o propósito da igreja não é promover homens, não é promover fama, não é se associar ao mundo. Esta igreja não será bajulada pelo mundo, ela será perseguida, seremos lançados nas covas, mortos. Esta igreja, enquanto ela passar pela terra, ela vai incomodar o inferno, ela vai tirar a alma das garras do diabo e vai povoar o reino do céu, para a glória do nome do Senhor dos exércitos. Se você está sendo perseguido, sinta-se um privilegiado esta noite, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, perseguições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo assim: entrou eu e o mundo no ringue, e ele não aguentou o primeiro round. Jesus estava dizendo: eu venci. Ele já está vencido, ele já está nocauteado, ele já está debaixo dos nossos pés, ele já está derrotado. O mundo pode se apresentar como vencedor, mas ele já foi derrotado. O propósito e a missão da igreja é ir de força em força, força em força, graça em graça, poder em poder, virtude em virtude, honra em honra, plenitude em plenitude, até chegarmos em Sião, na presença de Deus. A igreja que está em Jerusalém foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos.
E o verso de número 2 diz assim: e uns homens piedosos foram enterrar Estevão. Olha só que coisa interessante. E fizeram sobre ele um grande pranto. A queda de um não fez os outros voltarem. A queda e a morte de Felipe fez com que os outros irmãos se levantassem e fizessem um grande pranto, um grande clamor. Irmãos, eu já vou terminar essa palavra. O nosso dever não é se alegrar com a queda e nem com a derrota de A ou de B. Se todas as vezes que um irmão, se todas as vezes que uma irmã nossa caísse, ao invés da gente ir para os grupos, para as redes, para os círculos e os convívios, e denegrir e defamar, se a gente entrasse no nosso quarto e apresentasse a alma dessa pessoa, a casa, a vida dessa pessoa a Deus, talvez as coisas teriam tomado um rumo diferente na vida de muitas pessoas. Porque só cai quem está na frente da batalha, irmão. Ninguém que está atrás, escondido, debaixo da mesa, debaixo da cama, atrás da porta, ninguém que está na retaguarda é atingido. Só é atingido quem está na linha de frente, quem está dando uma cara. Se alguém caiu é porque um dia ele esteve na linha de frente, e o diabo não perdoa, o diabo não tira férias. Quando Jesus venceu ele, a Bíblia diz que ele se retirou e ficou de longe olhando, esperando o momento para atacar Jesus. Se ele esperou para atacar Jesus, quem somos nós? Se não for a graça e a misericórdia de Deus que nos segura e nos guarda debaixo da sua sombra. Se você conhece alguém, escute o que eu vou dizer. Se você conhece alguém que está afastado, que por alguma circunstância dessa vida desanimou, caiu, voltou, em nome de Jesus, hoje ou amanhã, pegue o teu telefone. Se você tiver o número do WhatsApp dele, faça um vídeo, faça um áudio, leia um salmo e manda para ele. Diga: Deus me mandou mandar uma mensagem para você, e Deus está me mandando te dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse: uma coisa faço, me esquecendo das coisas que para trás fica, eu sigo para o alvo, para aquilo que está proposto pela soberana vocação. Diga para ele: Deus ainda tem um propósito na sua vida, e ele vai te levantar das cinzas. Eu não quero chegar no céu sozinho. Eu não quero chegar no céu sozinho. Eu quero chegar com você, minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube. Deus ainda tem uma verdade na sua vida. Eu creio e profetizo que a tua família ainda vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sheika manda lava suri mikanda lava sharia. Há uma palavra de Deus sendo direcionada para alguém. Há uma palavra de Deus sendo direcionada para alguém essa noite. Será que você pode levantar uma de suas mãos e glorificar a Deus esta noite? Porque Ele está dizendo: é tempo de restauração, é tempo de restauração, é tempo da igreja missionária limitante levantar a sua cabeça e seguir rumo à vitória. Eu termino essa palavra. Eu termino essa palavra dizendo
Saulo, verso 3, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Mas Saulo, escute isso, eu termino. Mas Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas. Entrando por onde? Entrando por onde? 1, 2, 3, entrando por onde? Assolava a igreja, entrando pelas casas. Assolava a igreja, entrando pelas casas. O principal objetivo do diabo nessa última hora é destruir as nossas casas, porque ele sabe que a igreja é um reflexo da nossa casa. Se a nossa casa estiver mal, isso reflete dentro da igreja. A gente cresceu ouvindo que a sociedade é a célula máter, ou a família é a célula máter da sociedade. O que o diabo fez? Destruiu as famílias. E olha como que está a nossa sociedade. Durante quase 15 anos, uma ideologia foi pregada, a família foi banalizada, destruída, distorcida. E olha como está a nossa sociedade. Olha como estão os valores. Que valores? O certo se tornou errado, o errado se tornou certo. O justo se passa por ruim e o ruim se passa por justo, mesmo estando preso. Quem faz justiça é apedrejado, quem rouba e mata é aplaudido. Assolava a igreja, entrando pelas casas. Olha como está a nossa igreja. Olha como estão as nossas igrejas. Olha como estão as nossas casas. Olha como estão as nossas famílias. Filhos não respeitam pais. Pais não se comportam como pais. Chega a dar medo, irmãos. Chega a dar medo. Quando a gente olha essa geração que está surgindo, filhos não respeitam pais. Eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro que enquanto pai, mãe, pai e visita estivesse dentro de casa, a gente não passava na frente. A gente dava a volta, dava benção quando chegava, pedia benção quando saía. Hoje o filho é o primeiro que senta na mesa, bate na cara do pai, chama de velho, coroa, sai, volta a hora que quer, com quem quer, como quer, se veste do jeito que quer. Assolava a igreja, entrando pelas casas. As nossas casas e as nossas famílias precisam de uma restauração espiritual. A autoridade precisa ser voltada para a mão do sacerdote. O diabo não vai destruir a nossa casa. Se ele bater na porta da tua casa hoje, quem vai abrir vai ser o Espírito Santo. E vai dizer: essa casa já tem dono, essa casa já tem morada. Hoje você vai chegar naquela casa, irmão, e vai varrer a casa. Mas antes de varrer a casa, você vai acender a candeia.
Depois que você acender a candeia, você vai varrer a casa até achar a dracma perdida. Quando você achar a dracma perdida, você vai convidar os teus amigos e as tuas vizinhas e vai dizer: eu achei a dracma perdida. A alegria vai ser restaurada na nossa casa. O diabo não vai mandar na nossa família. Vai chegar um tempo em que nós vamos entrar na igreja e vamos dizer o que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vai destruir a tua casa, não vai destruir a tua família. Você não vai visitar o teu filho no presídio. Você não vai sair pelas ruas de Cascavel, Toledo ou qualquer parte do Brasil para procurar o teu filho em qualquer via desta rodada da existência humana. Não. Se você tiver que buscar ele, vai buscar em uma vigília no meio do monte, orando a Deus, embriagado no Espírito Santo. Este é o propósito de Deus para a tua vida: é restaurar a tua casa para a glória do nome do Senhor Jesus. Arrastavam homens e mulheres e os encerravam na prisão. Quem está preso não pode fazer nada, não tem vontade própria, não pode ir a lugar nenhum. Muitos homens e mulheres estão presos, amarrados. Mas Paulo e Silas também estavam amarrados, preso. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, oh aleluia, oh aleluia, estavam presos e amarrados, mas perto da meia-noite, um olhou para o outro e disse: vamos orar, vamos adorar, vamos. Se você colocar na tua casa oração e adoração, perto da meia-noite, a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto tão grande que as cadeias, as correntes caíram, as algemas saíram, eles foram libertos para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Se você colocar louvor e adoração na tua casa e fechar a porta na cara do diabo, ele vai trazer libertação para a tua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão comigo, feche teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, olha os teus filhos com as mãos erguidas, Senhor. Pode ser que algum deles dentro desta casa, nos assistindo pela internet, em outros países, pode ser que algum dos teus filhos estejam passando lutas, provações, angústias, se sentindo preso, neutralizado, sem forças. Mas pelo poder que há no nome de Jesus, visita este homem agora, visita esta mulher agora. Dá ordem aos teus anjos, do norte ao sul, do leste ao oeste, do Iapoque ao Chuí, nos quatro cantos da terra. Dê ordem aos teus anjos, e que eles voem, Senhor, levando brasas vivas, levando vitória, levando libertações. Que os demônios saiam, que os demônios saiam, que os demônios saiam, que a enfermidade saia, que a enfermidade saia, e que a cura, a libertação e a salvação venha sobre a casa, a família, a igreja do Senhor Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.